Repensar os hábitos pode ou não nos fazer mudar as nossas ações diariamente no campo individual e, assim, construir uma vida mais sustentável. Mas será que temos a noção real de como impactamos a vida no coletivo? Como unir nosso propósito pessoal e transformar outras pessoas através das nossas atitudes e até, quem sabe, organizações? Será que então dá para fazer da vivência uma vitória no geral? Para responder às minhas perguntas e entrar nessa roda comigo e com vocês, eu recebo André Carvalhal, autor, consultor e especialista em design para sustentabilidade. E sendo a formação da dupla, Aline Maturja, filha, mãe, engenheira ambiental e apresentadora. Vem, o Pode Entrar está começando. Pois bem, minha gente, para início de conversa, eu queria ler uma frase que durante a pesquisa me chamou muita atenção. É o seguinte, abre aspas, estamos vivendo um período de trevas, mas isso vai passar. Enquanto não passa, vamos resistindo. A gente precisa se preparar para a reconstrução do que foi destruído. E isso traz esperanças. Essa frase é da Aline. Ela concedeu uma entrevista ao UOL Ecoa, onde eu sou colunista, e essa frase me chamou muita atenção, então eu queria começar a partir dessa reflexão. Para os dois, assim, como é que como é que foi ou é viver o fim do mundo, brincando um pouco, André? Como é que é viver o fim do mundo e ainda conseguir fazer, na urgência, tantas transformações? Quem começa? A autora da frase, claro. Vai, amiga. Engraçado, Edu, que enquanto você falava, eu ia falar, gente, eu discordo. Muito bom. Ai, mas né? Tudo Mas você, depende do peraí. contexto. Você lembrava que essa frase era sua? Não lembrava dessa Olha aí. frase exata. E eu tenho refletido muito sobre período de trevas, né? E eu queria começar aqui colocando o meu respeito, a minha solidariedade, a minha empatia a todos os povos que estão diretamente relacionados com esse grande momento de trevas que a gente está vivendo, incluindo aí todos os povos da cidade do Rio de Janeiro também, né, e do que tem vivido momentos de muito medo e apreensão. E aí isso, tanto Israel e Palestina, quanto o Rio de Janeiro, essa semana mesmo me fizeram pensar o quanto nós estamos, junto com a pandemia, vivendo grandes momentos de trevas para a nossa geração, né? Porque a humanidade, todo o período que temos, né, sempre foi meio que quicando de treva em treva, né? Eu queria até esses momentos assim de conexão, onde a gente se junta para refletir, né? Como esse programa e as outras oportunidades que a gente tem, é realmente um momento da gente estar com os nossos e nos nutrirmos, né, de força para a luta, porque esse povo otimista, Carvalhal, Edu Carvalho, Aline Matuja, acho que eu precisava de Carvalho no nome, estou aqui sentindo aqui no... Estou precisando de um Carvalho aqui no meu pertencimento. Mas é importante, né? Não sei da onde que a gente tira essa força toda de luta, mas eu lembro de uma conversa que eu tive com a Giovanna Nader e durante a pandemia, e a resposta ia um pouco na direção do a vida quer sempre viver, a vida quer sempre perseverar. Quem trabalha com regeneração e impulsiona essa pauta está falando de um grito da terra que é a favor dessa vida, né? A favor disso que está aqui atrás de mim, dessa floresta, dos ecossistemas, né? Então, eu não tenho outra escolha a não ser lutar pela paz e para que a gente, enquanto espécie, reencontre nossa função dentro desse ecossistema, mesmo com as nossas contradições. Agora a bola está com você, André. Bom, então, eu adorei que a Aline puxou essa coisa da pandemia, porque eu estava, agora antes de entrar aqui mesmo, conversando com uma pessoa sobre isso. Eu acho que, assim, existe uma coisa na história, né, um dado da história de que guerras, revoluções e pandemias mudam o curso e a vida das pessoas para sempre. E, sem sombra de dúvidas, né, a gente é a geração que está vivendo isso. Então, a gente está vivendo todas essas coisas ao mesmo tempo
E como se não bastasse isso, a gente também é a geração que está vivendo o colapso, né, climático ou a possibilidade de nos livrar desse colapso climático. Para quem está bem informado, para quem tem noção do que está acontecendo, é muito difícil, porque de fato a gente vê que são muitos desafios, são muitos retrocessos, é muito tempo de inação. Então, as trevas, eu acho que elas estão aí, né, realmente pairando sobre nós. Mas, por outro lado, como a Aline falou, né, eu acho que assim, a vida ela puxa a vida. A gente está aqui e eu acho que enquanto nós estivermos vivos, enquanto nós estivermos aqui, para mim há esperança. Então, eu sou um otimista realista, gosto de falar assim. Então, assim, eu tenho noção do que está acontecendo e justamente por ter noção, eu me responsabilizo e eu me comprometo em colaborar com algum tipo de transformação, com alguma transição. Tem dias que é muito difícil e aí nesses momentos é quando a gente se junta, quando a gente troca, e, enfim, ela também, essa conversa aqui que a gente tem, de uma certa forma, ela também energiza bastante, mas eu acho que a gente está aí, né? Eu acho que a gente está aí para lutar, para sobreviver. É interessante ouvi-los falar sobre isso, porque justamente, né, para que a gente possa falar sobre o consumo, a diminuição na real sobre o consumo e também sustentabilidade, a gente tem que abarcar as diferentes realidades que coexistem, nas nossas vidas e na vida coletiva, né, propriamente dizendo. Então eu queria perguntar para você, e muitas vezes a gente acaba falar sobre esses 2 assuntos acaba sendo, por vezes, até muito elitista, porque acaba virando uma coisa muito restrita a determinados grupos ou a pessoas que têm mais acesso, mas que ainda em si vivem, são impactadas pelas mesmas realidades que o grande, né. Então, como é que é pensar para os 2 assim? Como é que é pautar tanto consumo quanto sustentabilidade, sem perder a conexão com as diferentes os diferentes contextos que a gente acaba vivendo no nosso país, né. A Aline começou falando, né, dando essa dimensão do que a gente tem vivido, né, no macro e também aqui, mas o Brasil, quando a gente vai olhar, tem muito essa percepção de nos chamar à realidade. A gente nunca consegue ficar tão distante dela. Quando a gente fala de consumo, eu acho que tem uma coisa muito importante da gente levar em consideração, que eu acho que estava implícito na sua própria pergunta, de que não são todas as pessoas que têm a chance de escolher e de fazer escolhas, melhores, porque de fato consomem, seja roupa, seja alimento, seja informação, de forma, muito passiva, digamos assim, ou de fato sem poder de escolha. Então, quando a gente, né, olha principalmente para o Brasil, dados demográficos, dados econômicos, a gente tem muitas pessoas que estão ainda, eh, na linha da pobreza, lutando para sobreviver, né, enfim, literalmente vendendo almoço para pagar a janta ou não tendo nem do almoço nem da janta. Então, de fato, é muito perigoso a gente falar sobre consumo usando uma única régua. E por isso eu gosto de falar sobre transformação, sobre sustentabilidade, além do viés do consumo. Por quê? Eu acho que existem, alternativas e existem responsabilidades de todos nós que contribuem para uma transição ou para um mundo mais sustentável, que não passam somente para o consumo. Obviamente, as pessoas que têm a chance de escolher o que vão comprar, eu acho que essas pessoas deveriam se engajar na, eh, em fazer escolhas melhores, em consumir coisas que causam menos impacto. Acontece que a gente não é acostumado a isso, a gente não é educado a isso. As pessoas não têm ideia de como é feito uma roupa, um celular, uma garrafa ou um próprio alimento, né? Assim, tem pesquisas. Eu gravei uma vez um podcast que falava sobre alimentação e tinha uma pesquisa que as crianças achavam que o leite vinha da caixinha, né? Então, assim, muita gente não tem ideia de onde as coisas vêm. Então, falar sobre consumo consciente, mesmo para quem tem poder de escolha sobre o que vai consumir é muito importante, é muito complicado por conta disso. Então eu prefiro, acreditar e engajar as pessoas nas ações individuais, que tem a ver inclusive com buscar informação, buscar conhecimento,
procurar saber o que está consumindo, os impactos daquilo para sua própria vida. Enfim, votar de forma consciente. Eu tenho preferido hoje falar sobre a transformação por outros vieses e não pelo viés do consumo. É muito bom, né? Olhar para o passado e ver onde é que a gente estava em 2015, que foi quando esse trabalho de criação de conteúdo digital começou com mais força, assim, né? E aí eu via as influenciadoras de sustentabilidade trabalhando muito com o zero waste, né? Que era essa pauta do lixo zero, que hoje a gente já está até chamando mais de desperdício zero, porque faz mais sentido dentro da tradução aqui para a gente. E aí virou uma grande gincana de quem gerava menos lixo em casa. E isso implicava em você ter uma série de gadgets, né, de coisinhas lixo zero, que até hoje movimentam muito esse mercado de consumo consciente. E essa pauta que deu a cara dessa influência digital, pelo menos, sobre consumo consciente, foi uma pauta que veio diretamente de Nova York, de Berlim, que influenciadoras gringas estavam fazendo, influenciadoras do norte global, né? Que estavam já naquele momento movidas por pautas que estavam sendo discutidas no âmbito da política pública do norte global. E aí a gente importou essa discussão aqui, fizemos muito isso, eu até entrei um pouco nessa onda na época, mas eu já achava muito estranho a gente ficar nessa gincana do lixo 000, sendo que o Brasil ainda tinha tantos lixões a céu aberto, né? E aí eu já trabalhava com reciclagem, com catadores, né? E aí eu até hoje falo muito sobre reciclagem, e foi muito criticada até por isso, né? Ai, mas a reciclagem não é a solução. É óbvio que não é a solução, mas a gente está num Brasil que gera muito resíduo, que tem uma massa de pessoas que, para quem a catação é o que sobrou e vivem disso, não temos orgulho disso, queremos migrar disso, mas a realidade atual é essa. Então, a gente precisa ter materiais de alta reciclabilidade aqui, temos que pautar a exclusão de materiais que não tenham reciclabilidade no Brasil e valorizar o trabalho de quem move a cadeia da reciclagem. Então, temos que falar sobre reciclagem. E agora, em 2023, eu tenho visto que a gente está conseguindo decolonizar, vou colocar dessa forma, a pauta socioambiental, a pauta de sustentabilidade, né? A gente está começando a autorreferenciar um pouco mais a sustentabilidade dentro do contexto Brasil ou Brasis. Então, a gente está falando mais de povos da floresta, a gente está falando mais do que nunca que a Amazônia, na verdade, é um grande jardim manejado de milhares de anos, que existe um conhecimento ali, que é ali que a gente tem que buscar nossas fontes, né, nossa inspiração e criar política pública. A gente está conseguindo, de forma contraditória ou não, a partir desse início bem colonizados que tivemos na discussão de sustentabilidade, bem elitistas, a gente está conseguindo agora ter fôlego e autonomia e visibilidade para propor nossas pautas nacionais, vamos dizer assim. E é muito interessante, Aline, quando você faz a reflexão sobre o que a gente fazia no passado e a gente trouxe emprega essas ações, essas atitudes para o agora. Muito recentemente o André passou, e isso virou uma obra, o André passou por esse momento de revisitar as suas próprias ações e adequá-las a esse novo momento. Creio que os desafios não eram poucos, né, André? Assim, o que passou dentro dessa trajetória a ser prioridade para você? Eu adorei ouvir o que a Aline falou agora e fui fazendo um paralelo na minha cabeça que tem a ver com essa pergunta que você me fez. No meu livro Como Salvar o Futuro, eu falo sobre sei lá, um aprendizado meu, assim, algo que para mim faz bastante sentido, de que todas as mudanças que precisam acontecer, elas começam no indivíduo, depois elas se espalham em comunidades, em redes, então seja a sua família, a sua casa, sei lá, o seu trabalho, o seu bairro, a sua cidade, até que isso vire uma mudança sistêmica. Então, assim, tudo o que aconteceu no mundo foi assim, né?
sei lá, uma revolução, uma criação, uma inovação que revoluciona, até uma guerra. Todas as coisas começam numa única pessoa, até mesmo uma pandemia. Começa numa única pessoa, se espalha para um grupo mais próximo e vai se espalhando, até virar algo sistêmico, algo grande. E aí, o paralelo que eu estava fazendo enquanto a Aline estava falando é que, assim, para mim é como se a jornada da sustentabilidade como um todo, né, e isso é uma coisa muito interessante, que é quase que uma metalinguística, ela tivesse começado de forma muito individual, com as pessoas pensando e propagando muito, né, esse engajamento do indivíduo, como a Aline disse. Então, você não usar o copo tal, o talher tal, e você fazer isso, e você olhar muito para suas ações, e de fato como se hoje a gente estivesse olhando mais de forma coletiva. O Ailton Krenak, ele tem uma frase, né, muito, muito incrível, que eu acho que foi uma das molas, né, transformadoras, né, desse movimento, de que a sustentabilidade individual ela é puro narcisismo, né, ou egocentrismo, de que você sozinho ter as suas atitudes, né, sustentáveis, isso não muda nada além de amaciar o seu ego, né, assim, de massagear o seu ego, porque de fato aquilo não faz diferença no mundo. Eu acho que faz em algum nível, mas eu entendo o que ele está querendo dizer com isso, e eu acho que a gente vem passando por esse amadurecimento de que, assim, não adianta só eu fazer e só deixar a minha família bem, a minha rede bem, o meu núcleo bem, porque eu preciso do outro, eu preciso do alimento, eu preciso da energia, eu preciso das outras coisas que são feitas por outras pessoas também. E eu acho, então, que a gente vive esse momento. E eu passei por esse aprendizado também. Passei por esse aprendizado e os meus livros, eles falam muito sobre isso, eles contam muito isso, né? Momentos, apesar de não serem biografias, momentos, né, que eu vivia essa autorresponsabilização e essa coisa muito focada em mim, até a hora que eu entendi de que não adiantava só ser comigo. Que enquanto não estiver bom para todo mundo, não está bom para ninguém. Então, eu acho que a gente está passando por esse momento agora. E é interessante ver, e que bom que a gente está passando por esse momento, porque talvez agora a gente esteja, de fato, num momento de unir forças, de criar redes, de olhar, de fato, para, como a Aline começou falando, né, quem são as pessoas que estão sendo mais atingidas pelas trevas, né, que primeiro serão atingidas pelas trevas. Então, aquilo que a gente faz impacta também isso, também gera consequência nisso. Então, acho interessante, acho que talvez essa seja uma boa notícia. Muito bom. Mas, às vezes, eu fico pensando, quando leio, quanto mais tento entender sobre o tema e quando escuto as pessoas falarem sobre isso, tem muito uma percepção, acho que todo mundo acaba pensando, que uma rotina muito maluca, que é a que todos nós vivemos, seja no urbano, seja no rural, a rotina muito insana, ela tire essa oportunidade dessas escolhas, que impactam tanto a nossa vida quanto o coletivo. É preciso tempo para que isso seja feito, que aí a pessoa acaba postergando. Mas, por exemplo, a Aline é mãe, empreendedora, blogueira, professora, engenheira ambiental, articuladora. Como é que você consegue dar conta de tudo isso e ainda ser sustentável? E muito privilegiada, né, Edu? Faltou dizer, muito privilegiada, assim, eu tenho tranquilidades na minha vida, né, e pude fazer a escolha de ter um nível de calma na minha vida, que é um privilégio, né? Então, isso é muito importante. Eu acho que o ser sustentável vai muito além do que é postável, sabe? Na vida periférica, por exemplo, ser sustentável é você viver a cultura aldeada que a periferia ainda dispõe, né? Um conhecimento ancestral de viver em aldeia, né? De um viver coletivo que eu não tenho aqui. Eu estou na floresta, mas eu ainda vivo o paradigma unifamiliar, né? Do núcleo familiar, e isso não tem nada de sustentável. Então, se você, dependendo da perspectiva pela qual você olhe,
uma pessoa que mora no Vidigal, na Rocinha, na Cidade de Deus, é muito mais sustentável do que eu, né? As pessoas compartilham de suas vidas e têm um grau de consumo que provavelmente tem uma pegada ecológica menor do que a minha. Então, acho que sustentabilidade precisa ser vista do ponto de vista de uma imensa balança de muitos critérios, sabe? E os critérios que eu estou trabalhando na minha vida agora, né, que são critérios, vamos dizer, de morar mais perto da natureza, de ter a pegada de carbono da minha casa menor possível, de criar minha filha gerando menos resíduos, isso são critérios que eu, dentro do meu recorte social, faço e acho importante porque eu estou puxando dentro do meu contexto brasileiro, do meu contexto, do meu recorte, eu estou sendo vanguarda, ajudando a puxar esse bonde de um viver com menos, que eu acho importante. Eu acho que se você tem privilégios, você tem responsabilidades. Então, assim, se eu puder ter um estilo de vida e gerar uma influência que vá culminar, mesmo que daqui a algum tempo, na proibição de materiais como o isopor, por exemplo, né, que tem uma taxa de reciclabilidade zero, ou se eu puder influenciar pessoas a consumirem mesmo, comprarem produtos dos povos da floresta que façam movimentar uma economia dentro das florestas, né, e que a gente possa, por meio do nosso consumo, financiar esse tipo de vida, eu vou fazer. Agora é isso. Eu sou sustentável dentro de um pequeno recorte. É interessante quando você fala sobre privilégio, porque vamos lá, acho que vamos ser sincero. A gente está falando de pessoas que conseguem empregar atitudes sustentáveis pelo privilégio, mas também, eu não sei qual é a percepção de vocês em relação a isso, mas que tem informação. Porque, como você disse, nessa pessoa que mora em um território periférico, ou mesmo numa comunidade mais afastada, que não tem acesso mesmo, ela pode ali empregar as suas ações e atitudes, ser uma pessoa sustentável, mas ela não tem a dimensão daquilo. Então, até que isso seja explicado, seja compartilhado, ela consiga elaborar que aquilo que ela já faz, ela está dentro de uma cadeia que transforma a vida dela, mas o coletivo, demora muito tempo. Passa essa reflexão pela caminhada e trajetória de vocês, assim, é preciso levar ainda mais informação, e eu estou tratando de 2 pessoas que têm uma presença muito forte em relação ao campo digital, né. Total. Assim, isso para mim hoje está totalmente relacionado ao meu propósito, é o que eu entendi que eu posso fazer pelas pessoas e pelo planeta. Eu tive já diversas experiências na minha vida, trabalhando como consultor, como empresário, empreendendo e, enfim, fazendo um monte de coisas que eu acreditava que causariam um impacto positivo no mundo. Algumas dessas coisas causaram, né? Eu não posso negar, mas, sem sombra de dúvida, onde eu me sinto mais confortável, onde eu sinto que eu posso agregar mais, acrescentar mais, é através da informação, é através do conteúdo. Então, os meus livros têm a ver com isso, meu podcast, o conteúdo que eu produzo nas redes sociais. Então, acho que isso, eu tenho caminhado cada vez mais para encontrar como unir isso que eu acho que hoje é uma vocação minha, é algo que eu sei fazer, que eu gosto de fazer. Eu reconheço também isso muito na Aline, também acho que, né, cada um do seu jeito, eu do meu jeito, ela do dela. Afinal, né, todos nós somos únicos e isso é que faz com que seja maravilhoso. Mas, eu acho que é isso, assim, é através da comunicação que eu procuro engajar as pessoas e trazer informação, trazer conhecimento. Voltando, né, à frase lá do Krenak, por que que eu digo que concordo em partes? Porque eu acho que toda pessoa que age de forma mais consciente tem a chance de compartilhar mais consciência, digamos assim. Então, como a Aline falou aqui agora, né, ela procura fazer as coisas para a vida dela, mas também para a filha dela, e a filha dela vai crescer dentro desse ambiente, e esse vai ser o aprendizado que a filha dela vai ter, isso vai ser passado para as outras pessoas que estão próximas. Então,
eu acredito muito nisso, nessa disseminação da consciência, digamos assim. Eu tenho investigado dentro de mim, dentro do meu fazer, o que é ser aliada, sabe? Qual é a melhor postura para uma pessoa que é aliada. Então, nessa primeira fase de investigação, eu tenho sido aluna, né? Então, tenho sido aluna de Davi Copenau, aluna das Juventudes Periféricas Climáticas, escuto essa juventude climática nos eventos e é uma injeção de ânimo e de força de luta que não esteve em mim na minha juventude. A minha juventude era uma juventude muito mais apática, não tinha voz. Então, essa semana mesmo eu estou participando de um programa de formação para criadores de conteúdo, né? E uma pessoa da Amazônia veio conversar com a gente e a maior recomendação dele basicamente foi: abra um espaço para a voz das pessoas da Amazônia, né? Dar visibilidade, ajudar a amplificar essas outras vozes, né? Então, tem passado por aí o meu aprendizado. Enquanto pessoa que existe e resiste, eu sou uma mulher latina, misturada, de pele preta e mãe, de um privilégio de classe média que me permitiu ter acesso à ciência, né? E eu sou apaixonada por ciência. Então, hoje eu tenho tentado contribuir dentro do meu canal fazendo divulgação de ciência, tradução de conteúdos de ciências ambientais. E para não perder a naturalidade das coisas, eu sinto que é isso, sabe? Enquanto a gente se disponibiliza enquanto aprendizes, a coisa se preserva. Então, eu tô indo por esse caminho, sabe? De mais aprender do que ensinar. Que bonito te ouvir falando sobre isso. Na verdade, eu ouvi os dois falando sobre isso, porque enquanto os escuto, vem muito uma reflexão sobre esse futuro, né? A criação desse futuro, mas é um futuro que não está no amanhã, ele já é o agora, né? Não tá, pode ser clichê, mas ele é muito real. E André tem filho? Não, não tenho, nem pets. Mas a Aline traz muito essa dimensão, né, dessa pessoa que está ali ressignificando as suas próprias atitudes e colocando isso em prática na vida de um outro ser. Para essa mulher que nasceu lá em 84 e hoje cria um ser humano em 2023, quais são os maiores desafios, assim, para que ela já sinta isso durante todo o período da criação? Ai, gente, você abriu agora uma janela para eu falar do quanto é fofa a minha filha. Brincadeira, mas assim, é muito impressionante a capacidade humana de aprender, né? Então, assim, eu não fico fazendo esforços conscientes, né? Agora eu vou dar aula de botânica para minha filha de 2 anos, mas ela tem um vocabulário botânico maior do que o que eu tinha aos 20, provavelmente. Assim, ela já sabe exatamente o que vai em cada lixo, né? Em cada lugar de descarte da casa. Ela pega uma coisa e fala: isso é reciclável, né, mamãe? 2 anos, gente. Então, eu gosto de simular o futuro criando presentes sustentáveis, né? E o presente é tudo que a gente tem. Então, eu não gosto dessa perspectiva de viver essa perspectiva apocalíptica. Uma vez eu escrevi pro podcast que eu fiz durante a pandemia, que era o Cartas para a Terra, foi uma delícia fazer, inclusive, um espaço de reflexão, que eu não acredito que se a minha bisavó, que viveu a gripe espanhola, eu não acredito que ela teria desistido de me ter. Né? Eu tive a minha filha no momento, eu engravidei na pandemia, eu tive minha filha num momento difícil para o mundo, onde a gente se deparou, né, com uma perspectiva de muita morte, né, no mundo. E eu não desisto de viver também. Então, acho que é um pouco por aí. A gente tem o presente, a gente tem a vida que quer perseverar, e é com base nela que eu tento construir um futuro possível para minha filha. Os livros do André são 4, já.
E eu tenho a honra de ter lido os últimos 3. Falta um. E o último me chamou muito a atenção e ele me norteou bastante para esse papo nosso, porque sem querer colocar tantas interrogações, você acabou trazendo mais reticência do que pontos finais, rapaz. E foi muito interessante partilhar dele na verdade, ver a sua partilha junto com quem lia, né? E hoje publicado, mas o quanto ele tem um aspecto muito muito verdadeiro, porque é sobre as suas atitudes, sobre as suas reflexões. Então, eu queria te perguntar quais foram os principais achados nessa jornada de descobertas que acho que eu vou melhorar, Aline. Não simular o futuro, mas libertaram o seu futuro. Mas, antes de tudo, libertaram o seu presente. Total. Bom, eu acho que isso foi sim, foi a maior ficha que caiu para mim, e eu acho que isso também está acontecendo com muitas pessoas hoje. E foi essa noção que a Aline acabou de falar agora, de que o que a gente tem é o presente, né? Assim, o futuro é essa coisa que está a 2 passos da gente, como se a gente fosse chegar perto e ele está mais a 2 passos, mais a 2 passos. Então, assim, é algo que está sempre por vir, né? E que, na verdade, pode não vir, né? E pensar no futuro como algo onde a gente coloca todas as nossas esperanças, todas as nossas perspectivas, eu acho que pode ser muito prejudicial para a gente. E talvez tenha sido um dos causadores desse momento que a gente está vivendo hoje no mundo. A noção que a gente aprendeu sobre sustentabilidade era uma noção de preservar o futuro, de olhar para o amanhã, de pensar nas próximas gerações, de pensar na manutenção dos recursos. E dessa forma a gente esgotou recursos, a gente, né, inviabilizou uma série de coisas sem nos ater às nossas ações no presente, de fato aquilo que a gente deveria fazer no presente. Então foi um processo muito interessante, meu primeiro livro, né, dessa jornada de sustentabilidade, ele se chama Como Salvar o Futuro, e aí quando ele estava quase acabando eu pensei, gente, não tem o menor sentido eu ficar falando de futuro, eu preciso falar de presente, e aí eu acrescentei um subtítulo Ideias para o Presente, porque de fato, né, eu entendi que aquele livro não era um livro que falava de futuro, era um livro que falava de presente, e né, esse foi o grande insight que eu tive ao longo do livro, e aí depois desse veio o Como Libertar o Presente, porque eu entendi de fato que o que a gente precisava falar, o que a gente precisava destravar eram as nossas ações no presente, e agora eu estou escrevendo o terceiro livro dessa trilogia, que de uma forma lúdica vai falar sobre o passado, mas entendendo que o que a gente está vivendo agora é o passado desse futuro que vai ser ou o fim do mundo ou a salvação da nossa espécie, né? Então, o que a gente está vivendo agora, que é o presente, que é a única coisa que a gente tem hoje, vai ser responsável por moldar, né, esse futuro. E quando a gente estiver lá na frente, se nós estivermos lá na frente, a gente vai olhar para hoje, para o que a gente está fazendo aqui hoje. E então, assim, tudo isso, né, essa brincadeira de passado, presente e futuro, para falar de que, assim, a gente precisa fazer hoje. O presente, de fato, é a única coisa que a gente tem. Eu acho que de formas diferentes eu venho falando nisso nesses 2 livros e venho falando em todas as coisas, em todas as oportunidades que eu tenho na vida. A gente já está aqui refletindo sobre as nossas ações e atitudes individuais, mas eu fico sempre pensando assim, dá para uma formiga impactar até mesmo a grande organização? A Aline falava tanto da importância, né, desses grupos que são majoritários, mas infelizmente minorizados, né, e que já atuam na micropolítica que dá certo no nosso país, que é o que realmente dá certo. Então, assim, dá para a gente conseguir uma vitória mais ampla e conseguir mexer de fato nas estruturas que, enfim, nos aprisionam tanto para essas mudanças tão fundamentais? Edu, os grupos que fazem micropolítica estão aí, né? Estão nas ocupações, estão nas favelas, estão nas florestas. E eu tive a oportunidade de conhecer, durante as gravações do Casa Floresta, de perto, alguns desses grupos, né? E quando eu fui conhecer o que era o ativismo
intergeracional, assim, eu conheci ali pelo menos 3 gerações de ativistas quilombolas do Vale do Ribeira. E vi que é um ativismo que se pratica porque não se tem outra escolha, não se tem outra opção. O ativismo de classe média, né, o ativismo dos privilegiados, é um ativismo bem opcional. Se eu acordar amanhã e falar, ai, cansei de ser ativista, paro. Isso não é verdade nesses grupos que fazem micropolítica e que lutam com o corpo inteiro, lutam para existir. Então, realmente, eu acho que a gente faz uma grande mudança estrutural e estruturante da sociedade se a gente se alia a esses grupos. Isso já está acontecendo. Então, quando me perguntam por que eu tenho esperança, é porque eu conheço essa galera. Eu vejo que eles estão movendo. Eu vejo que a política pública se move, né? Se a gente tem hoje o PNAE, que é o Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar, é porque teve muita luta de base. Então, é isso, a esperança está aí para ser caçada, né? Como diz a Joana Macy, a esperança ativa, né? Que só se ativa dentro da gente se a gente pratica esperança como verbo, né? De esperançar, a gente vai para a luta, porque a transformação estrutural, ela está acontecendo, só que ela precisa de muito mais aliados para ganhar um turbo e a gente conseguir fazer as transformações num tempo menor, antes que o mundo acabe. André, eu queria só chamar porque como eu falei mais cedo, né, de futuro em relação a Aline e o ofício que também é de ser mãe, a gente projeta o futuro, né, no outro, mas hoje há também há interfaces que acabam atravessando esse futuro e já estão atuando para isso. E além de um consultor, um pensador sobre sustentabilidade, você também fala muito sobre moda, falou muito sobre moda, tem um livro sobre isso. Como é que a gente consegue pensar essa moda sustentável agora com, por exemplo, o surgimento de inteligência artificial? Quais são os impactos disso? Boa. Queria só voltar na sua pergunta anterior, que eu acho que tem um pouco a ver com o que eu vou responder agora aqui também, que assim, a gente fala muito das organizações, do mercado, das estruturas, da moda, enfim, né? Como se fossem entidades, não é? Como se fossem organizações imateriais. Na verdade, esses lugares, eles são uma reunião de várias pessoas. Então, uma empresa é uma organização de várias pessoas. Por isso eu gosto até de chamar mais de organização do que de empresa. E eu trabalhei muito já dentro de empresas, depois como consultor, hoje ainda tenho alguns trabalhos nesse sentido. E quando você me pergunta se a formiguinha pode mudar, se a formiguinha pode mudar dentro da empresa, todas as empresas que eu trabalhei, principalmente como consultor, as minhas interfaces, as pessoas que estavam ali lidando comigo, eram pessoas que acreditavam na transformação, eram pessoas que buscavam aquele movimento. E eu já passei por situações onde essas pessoas saíram e a empresa retrocedeu nos avanços que tinha, porque aquelas pessoas que estavam ali à frente, e muitas vezes não na área de sustentabilidade, mas na área de comunicação, de marketing, de RH, de produção, enfim, pessoas de diversas áreas da empresa, de fato queriam puxar aquele movimento. Então, por isso eu acredito muito, eu acredito que sim, as empresas elas se transformam pelas pessoas. Obviamente que os donos, os fundadores, eles têm um papel muito importante, mas todas as pessoas que estão ali no dia a dia têm uma responsabilidade, têm um papel com isso também. Na moda não é diferente. As pessoas que fazem a indústria da moda, e são várias pessoas em vários locais diferentes, têm bastante responsabilidade. Então, as pessoas que desenham as roupas, por exemplo, hoje, deveriam pensar em roupas que causam menos desperdício, roupas que duram mais, as pessoas que trabalham com produção, as pessoas que trabalham com desenvolvimento de matéria-prima. Então, acho que todas essas pessoas, eu acho que têm a chance de criar processos, de criar ferramentas, de criar produtos que são mais sustentáveis. A tecnologia sempre foi um aliado das transformações e da inovação. A inteligência artificial não vai ser diferente. Eu vejo hoje a inteligência artificial agindo em diversas áreas. É um assunto que, como tudo, né, pode ser levado para o bem ou para o mal, mas falando aqui do que pode acontecer para o bem,
eu acho que ela pode ajudar muito na personalização, no desenvolvimento de peças, cada vez que otimizam mais a matéria-prima e que sejam mais focadas de fato na realidade, na vida das pessoas. Quando a gente fala da inteligência artificial através do uso de imagens, a gente tem uma série de ganhos, desde a criação de roupas virtuais que substituem as roupas físicas, e que eliminam a necessidade de produzir matéria-prima para fazer, por exemplo, peça piloto, peça para campanha. Então, acho que existe uma série de possibilidades. Eu vejo algumas marcas já fazendo, mas também vejo marcas que ainda estão paradas, né, num processo mais antigo. E eu acho que a gente precisa olhar para aquilo que é propositivo, aquilo que é capaz de transformar. Pois bem, eu agora queria propor, para fechar a nossa conversa, eu queria propor uma espécie de gincana do Gugu, para os dois agora. Se fôssemos fazer aqui um Reels ou um TikTok que pudesse dar 3 ações para mudar uma vida mais sustentável, o que não poderia deixar de ficar nesse vídeo de apenas 45 segundos, valendo? Olha, sair do piloto automático. Foi uma coisa que você falou atrás que eu queria ter desenvolvido mais, mas fica aqui a mensagem, como uma ação. Bom. Aline. Olha, como fundadora do Instituto para Futuros Locais, eu quero propor também, em resposta à sua gincana do Gugu, também uma gincana do Gugu. Saiu agora 30 segundos para encontrar um alimento produzido no seu bairro. Pode ser de horta, pode ser uma árvore de frutífera do seu bairro. Essa comida você vai comer hoje. Eu quero que vocês encontrem algum mestre, algum professor, uma mestra que te ensine um ofício manual no seu bairro hoje. Quem que você vai trazer? Pode ser uma costureira, um sapateiro. Essa pessoa você vai trazer para mim. E um batom dourado, brincadeira, pode ser um. Deixa eu ver. Eu quero que vocês tragam uma história de ativismo do seu bairro. O que aconteceu? Foi uma árvore que a vizinhança não deixou derrubar? Foi a luta por um território? Foi a sua família para se estabelecer onde você está? É isso. Me tragam essas 3 coisas e serão pessoas ganharão o badge de sustainability. Eu não trago essas histórias do meu bairro nesse momento, mas eu consegui unir 2 histórias que me inspiram muito. Muito obrigado, Aline Matuja. Muito obrigado, André Carvalhal. Eu queria agora que, André, onde as pessoas podem te encontrar? Eu que agradeço, gente. Eu amo a Aline, sempre é uma honra, um privilégio ouvi-la. Então, obrigado por promover esse encontro, por, enfim, né, promover essa troca que realmente é muito energizante. Espero que tenha sido para todas as pessoas que estão nos ouvindo, assim como foi para mim. Então, muito obrigado pela presença, pelo convite. Aline, né, pela presença, você pelo convite. E as minhas redes sociais têm todas o mesmo nome, Carvalhando, mas eu sou mais ativo no Instagram, então ali eu falo sobre tudo, sobre a minha newsletter, sobre os meus cursos, sobre os meus livros, então a forma de se conectar comigo é pelo Instagram, Carvalhando. Acho que é o melhor jeito. Quem quiser conversar, mandar direct, eu estou super aberto ali, adoro. Ele responde. Respondo, eu amo. Aline. Vocês podem vir me encontrar aqui em casa, manda a localização, ou a gente toma um café agroecológico aqui. Vocês também me encontram digitalmente no @Aline Matuja no Instagram, que é onde eu sou bem ativa, estou lá todos os dias, levando as minhas provocações, irritações, algum senso de humor e informação. E vou deixar a notícia para você, né, Edu? Você vai divulgar o nosso programa? Que agora, né, temos no canal Futura, toda quarta, um encontro marcado com Eco Brasil. Então, é a nossa forma, eu e a Aline juntos, assim, sendo uma dupla. Ela não tem nenhum carval, mas ela me deu essa honra, sabe, André? Ela me deu essa honra, então tô aqui ostentando que toda quarta temos um encontro marcado no canal Futura, 10 da noite. Eu e a Aline Matuja passeando por alguns dos temas que a gente rapidamente conversou por aqui. É isso, meninos. Muitíssimo obrigado. Eu saio inspirado desta conversa com vocês dois. Espero que essa conversa também inspire a você que está aí
do outro lado nos escutando, ouvindo de onde quer que estejam. O Pode Entrar tem roteiro meu, Edu Carvalho, e edição de som de Daniel Xavier. Eu te espero na semana que vem com mais um episódio. Até!